É isso aí. Treinadora física e comportamental. Hoje nós vamos falar de comportamento. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos bater uma bola aqui, porque o presidente da República sancionou na semana retrasada uma lei que agora torna isso válido para todo o Brasil. A proibição do uso de celulares nas escolas, né? De smartphones, tablets, enfim. Como é um assunto muito amplo, eu queria saber primeiro o que você pensa em relação a essa proibição, para depois a gente falar um pouco mais sobre esse uso, principalmente por jovens e adolescentes. Bom, se essa proibição está vindo como lei, porque os pais não estão tendo controle dentro de casa, eu observo muito isso. Porque não teria uma necessidade do governo, do presidente, da lei intervir nesse assunto se não houvesse ali uma urgência e uma necessidade, porque então já está sendo, sim, identificado dentro da escola um comportamento para que houvesse uma necessidade de impor isso como lei. Então eu vejo que onde está a maior falha desse comportamento? Dos pais, dentro de casa. Porque às vezes a gente está ali presente, mas ausente para os nossos filhos. E o comportamento dos pais é o tempo todo em celulares e computadores, e as crianças estão o tempo todo ali sedentas por atenção de qualidade. E é isso. Daí eles estão repetindo um padrão que já está vigorando dentro da própria casa. É um comportamento dos pais que estão passando para os filhos. E eu vejo situações, estudos da neurociência, eu vejo muitos psicopedagogas falando do quanto isso está atrapalhando o desenvolvimento cognitivo de uma criança, o quanto isso está precocemente sendo diagnosticado uma criança com TDAH, porque na verdade é uma hiperestimulação, é uma hipercognição. Então a gente precisa agora do governo para impor o que já deveríamos ter a consciência dentro da nossa casa. Então o problema não está na escola, o problema já está ali na casa, os hábitos da família. Porque senão não haveria essa necessidade dessa proibição absoluta, porque o celular também pode ser um equipamento de muita ajuda quando é feito, quando é usado para determinados fins, mas infelizmente está se perdendo o controle da situação. E nós estamos tendo vários estudos aí mostrando o quanto o cérebro de uma criança está sendo afetado, enquanto a área do hipocampo está sendo diminuída, quanto essa desregulação da dopamina dentro do seu cérebro está sendo o tempo todo solicitada numa via de acesso muito rápida, e você precisa agora diminuir essa ação dopaminérgica, porque a criança ela só está em vídeos curtos, em imagens rápidas, e ela não está mais conseguindo ter essa concentração, esse tempo de esperar, de entender, de interpretar o que está acontecendo. É tudo muito rápido e prazeroso. E isso está perdendo, sim, o controle dentro da sala de aula. Tem uma outra situação, cada escola, evidentemente, vai adotar mecanismos próprios, né, para recolher esse celular e para depois devolver para o aluno. Mas eu queria investigar um pouco o seu relacionamento com o seu filho, né? Você tem um filho pré-adolescente que nasceu já nessa geração digital, o uso de celular. E, obviamente, a gente percebe que muitos pais dão aparelhos celulares para os seus filhos, isso é uma outra discussão, em idade, ou seja, a criança está ali, mal nasceu, já fica com o celular. Eu já vi, não vou dizer bebê, mas eu já vi criança sendo empurrada pelos pais em carrinho de bebê com o celular na mão, né, vendo alguma coisa, fazendo um joguinho e tal. Como se dá esse relacionamento seu com o seu filho em permissões do uso e horários, etc. e tal, o uso da telinha? Aqui, quando o bebê não tinha isso, eu usava muito alguns vídeos musicais, em alguns momentos que eram. Mas isso foi só depois dos 3 anos de idade. Em nenhum momento, quanto bebê, eu estimulei isso no meu filho. E hoje, aos 9 anos de idade, não deixo ficar mais do que meia hora em algum jogo, e tem sempre que fazer algo para merecer esse tempo também. Tem que fazer o exercício físico, tem que ter as competências dentro de casa, e eu evito ao máximo, eu deixo o celular longe da mão da criança
Em alguns momentos que eu percebo que ele está um pouquinho mais ocioso, ou já está bem cansado de estimular o corpo dele numa atividade física na rua, que agora está todo mundo de férias, então tem muita atividade na rua, brincadeira, então a criançada está mais dinâmica agora. Então eu não permito ficar muito tempo com o celular na mão. E tem dia que passa sem pegar o celular. Então eu tenho um controle sim aqui dentro de casa e tem horário. Então eu não permito que isso seja livre acesso. Então eu acho que isso está prejudicando demais, e como eu estudo isso, e como eu vejo esses comportamentos nas crianças, eu evito isso para o meu filho sim, porque eu sei o quanto isso é danoso para um cérebro em construção, em maturação ainda. E ele vai ter tempo suficiente para depender desse aparelho na mão dele, de repente para trabalhar, mas no momento que ele já vai estar com o teu cérebro maduro e vai estar com o seu córtex frontal já está totalmente maduro para tomar suas decisões. E agora, se o pai e a mãe não intervir, nós teremos grandes problemas. E o maior deles é essa falta de concentração, a falta de motivação, porque estimulou muito esse sistema dopaminérgico. Então, a responsabilidade é do pai e da mãe. Não existe uma responsabilidade na mão de uma criança com o celular na mão. Não existe isso. Então, quem impõe limites? Pai e mãe. Tá certo, tá certo. Bom, antes da gente encerrar, queria um olhar seu, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena retomar a questão do uso dos celulares na academia, né? Tudo bem, você está fazendo o seu treino ali, de vez em quando você dá uma, como é que eu vou dizer? Dá aquela descansada, um intervalo entre um exercício e outro, e aí as pessoas não fazem outra coisa do que dar uma conferida no celular. Eu acho isso o fim do mundo, assim, porque você está na academia, você tem tanta coisa, né, para você observar, pessoas ao seu redor, né? E, não, na cada intervalinho você vai dar uma checada lá no celular. Para essas pessoas já é um vício, né, Leilani? É vício, Roberto. É vício, sim. Eu também tenho o celular sempre ali, porque não é só. É porque eu também tenho a preocupação, em relação ao filho, então eu não saio sem o celular. Então nós estamos já com esse comportamento, já dentro das nossas células, já não tem como mudar muito isso. Mas o que é pior ainda do que o celular é a hora que você coloca aquele fone e o celular, né? Então são duas coisas que parece que você entra numa bolha. Então, eu sempre observo pessoas que estão nessa bolha na academia e o quanto elas estão desfocadas da consciência corporal. Porque é importante você estar ali ouvindo os ruídos, ouvindo pessoas, se conectando olho no olho. Tem pessoas que entram e saem da academia e não falam nem um bom dia, nem para a recepcionista, nem para os professores. Ela entrou e saiu e nem ela se deu conta. Parece que ela está naquele modo zumbi operando, e ela não entendeu a importância daquele momento de conexão com ela, o quanto ela está desconectada do sentir. E ela está ali, conectada com o vídeo, com outras coisas, as preocupações ela levou para dentro da academia, o que deveria ser um momento, ela com ela, um momento mais de treinamento pessoal mesmo, de estar respirando, sentindo, se movimentando com mais qualidade, melhorando a tua consciência corporal, respiratória. Então, é um momento que ela não terá outro momento, de repente, no seu dia. Então, ela deveria estar aproveitando mais isso. Então, o fone prejudica ainda mais, porque quando a gente observa alguém com fone, a gente nem atrapalha, tá? A gente deixa. Porque a gente fala assim, ela não vai nem ouvir. Quantas vezes eu tive que chamar uma pessoa 3 vezes eu percebi que ela não ia ouvir, eu tive que tocar nessa pessoa para perguntar: "Quantas séries faltam para você terminar?". Então, assim, olha só, ela não percebe o ruído externo, ela não consegue se interagir com ninguém, então a gente está cada vez mais isolado das pessoas e desconectado da própria alma. É um problema sério, Roberto. E também nas ruas, né, Nelani? Você sabe que eu vou deixar você com água na boca duas vezes. Primeiro que eu fui levar a Márcia para passar uns dias lá no Guarujá, então quinta e sexta-feira, aliás, sexta e sábado, eu corri lá na Enseada, aliás, o Guarujá vazio, né? Uma pena, já escrevi sobre isso, vou falar mais ao longo da semana, devido ao surto de virose, né? É uma pena, Leilani, porque muita gente no litoral, e você gosta, eu sei disso, você gosta muito de litoral,
aproveita essa fase de janeiro, fevereiro e março, muitas vezes, para acumular capital para o resto do ano. Né? Então, a temporada ela é muito importante, principalmente para ambulantes, para donos de restaurantes, para donos de lanchonete. Né? E o Guarujá realmente, lamentavelmente, está às moscas. Um município, né, com praias tão bonitas como é o Guarujá. Bom, mas eu fui correr. O fato é que eu fui correr e na volta eu percebi também nesse vazio, nos poucos lugares que tinha alguma aglomeração, as pessoas de olho no celular. E lá na praia eu corro no finalzinho da tarde, por volta de 4h30, 5 horas. Muita gente em ponto de ônibus, né? A gente vê o cara lá esperando o ônibus fazendo. E ontem, quando eu retornei, eu falei, vou fazer o quê em Limeira, né? Vou ficar aqui em Serra Negra, dou mais uma corridinha e é aí que eu vou deixar você com água na boca. Minha amiga, tomei uma chuva ontem, mas uma chuva que apareceu do nada lá em Serra Negra e eu não sabia o que fazer. Se corria mais, se diminuía, se esperava a chuva passar, porque era uma nuvem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma de criança hoje, vou dar minha corridinha na chuva. Vou te contar. Foi uma delícia, Liliane, foi uma delícia. Como é gostoso correr na chuva também, viu, amiga? Com certeza. Não é só Ayrton Senna que gostava da chuva, não. A gente gosta da chuva, mas a gente esquece disso, viu? E a gente acha que a chuva é um problema. E não é um problema, é uma delícia. A não ser que venha pedra de gelo nas costas da gente, daí não dá. Mas aquela chuva do verão, que ela é passageira, ela é deliciosa. E às vezes eu falo até pro meu filho, vai brincar na chuva, filho. Porque essa sensação é gostosa porque você se lembra no momento que você tomava banho de chuva na rua com seus amigos, jogando uma pelada, brincando. E a chuva nunca foi um problema. Ela se torna um problema quando a gente vai colocando essas couraças dentro do nosso corpo. Tudo é problema, tudo é perigoso, tudo eu tenho medo de fazer. Eu já sou muito adulto para isso. E a gente vai deixando a vida pesada, deixando de viver o que é gostoso, a vida mais leve, mais divertida. Então fez bem porque isso eu agora esqueci a palavra, revigorante, né? Revigorante para nossa alma mesmo, um banho de chuva, porque também desperta essa sensação, né? Da infância. Como é Verdade. gostoso brincar na chuva, né, Roberto? Lembrar Mas que é a muito gente, gostoso. Agora eu lembrar que a fiquei gente, mesmo, eu fiquei com água na boca porque essas coisas, praia, chuva, é muito bom. é isso aí.